Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas e nós estamos aqui nessa primeira semana do ano para falar a respeito da Bíblia. E nós estamos falando a respeito dos profetas e dessa vez profetas menores. Já passamos pelos profetas maiores e agora estamos nos profetas menores. Olha, hoje é o profeta Miqueias. Miqueias, sabe que eu acho Miqueias um nome muito bonito? Eu sempre disse assim, né? Se um dia eu tivesse um filho, seria chamado de Miqueias. Bom, não tive nenhum filho e não conheço nenhum Miqueias. Você conhece algum Miqueias? Acho um nome muito bacana. Miqueias, ele é o 33º livro da Bíblia, é o número 33. Tem 7 capítulos e foi escrito pelo próprio Miqueias. O Miqueias, ele foi um profeta que profetizou no mesmo período de Isaías e Oséias. E ele falou a respeito da invasão da Assíria. Você lembra que quando estava falando a respeito do profeta Jonas, que também é um profeta menor, que o profeta Jonas teve dificuldade de pregar na capital da Assíria, porque a capital da Assíria, que era Nínive, tinha o seu exército ido até Israel e tinha ali barbarizado com a população de Israel. E dentre aqueles que foram torturados, mortos pelo povo da Assíria, foram os pais do Jonas. E Jonas se viu chamado por Deus para pregar para esta gente que tinha dizimado a sua casa. Querido, e hoje, falando a respeito de Miqueias, esse profeta que fala dos julgamentos de Deus para Israel e para Judá, especialmente este que se deu, né, quando a Assíria invade a Israel. Mas o Miqueias, ele vai além. Ele fala desde o seu tempo. Depois ele fala a respeito do Messias. Por exemplo, ele foi aquele que profetizou que Jesus nasceria em Belém da Judéia. E também ele fala sobre os últimos dias. É muito interessante o que o profeta Miqueias fez. Ele foi escrito ali entre o ano de 735 e 710 a.C. E ele descreve situações que acontecem entre o ano 722 a.C. até a volta de Cristo. É uma coisa muito bacana. O Miqueias, ele tem 7 capítulos e nós vamos dividir em 4 partes. Acompanha aqui comigo. Na primeira parte, ele fala justamente sobre o julgamento de Israel. E ele prediz entre 10 e 15 anos antes que a Síria então invadiria Israel, levaria muita gente como escrava, mataria muita gente. E isso se deu realmente no ano 722 a.C. A história vai nos dizer isso. Aliás, você sabe que a Bíblia é um livro, sim, histórico. É um livro que você pode, olha, com certeza, pegar a Bíblia e estudar como se fosse um livro de história. Mas, lembra de uma coisa, a Bíblia não é livro para trazer informação. A Bíblia é livro para trazer transformação. Mas se você quer obter informação de história, de geografia, até mesmo de ciências, você encontra na Bíblia, sim. A Bíblia é um livro que a arqueologia e a ciência, por mais que vasculhe aquelas terras, não consegue negar. Eles confirmam. Negar. Pode até ser, querido, que em alguns casos eles ainda não encontraram evidências. Mas naquilo que não encontraram, também não encontraram algo que negue. Então a Bíblia é um livro que você pode confiar. Então lá no primeiro capítulo, o Miqueias está profetizando a respeito do julgamento de Deus sobre Judá, sobre Israel e sobre o mal que eles estavam praticando estava causando para eles mesmos. No segundo bloco, os capítulos 2 e 3, quais eram os crimes de Israel? Queridos, de modo geral, os profetas, eles apontavam para reis, príncipes, para governantes, para os nobres, para aquela classe, né, que tinha o domínio financeiro sobre as pessoas. E aqui estava acontecendo que tanto os reis quanto os mais ricos, eles estavam dominando sobre as pessoas carentes e não estavam nem aí. Eles estavam assim, roubando propriedades. Eles agiam de má fé com as pessoas e não agiam com justiça na hora de fazer julgamentos. E é disso que o Miqueias está falando, que por causa desse tipo de pecado, Deus iria fazer justiça ao pobre e ao oprimido. E é assim até hoje, viu? Se preocupa não com os governos, com os patrões desta terra. Entrega para Deus, confia e descansa, porque assim como Deus fez em Israel,
ele continua fazendo nos dias de hoje, querido. O Miqueias, ele está sofrendo porque era o seu próprio povo, ele está com dor de falar aquilo, mas ele não deixa de pregar e dizer que o juízo era iminente. Às vezes para um profeta é doloroso participar da palavra da profecia. Até geralmente você vai ver que começa dizendo assim, olha, peso da palavra do Senhor que veio ao profeta fulano. Porque é um peso, não é fácil. Você chegar para gente que você gosta, que você quer bem e dizer, olha, ou você para com essas ações, ou você vai sofrer danos terríveis. Mas ele, como sempre, queridos, ele vai trazer da parte de Deus uma palavra de esperança. Porque Deus é assim, Deus anuncia o julgamento, mas ele diz, eu amo o meu povo e eu vou restaurá-los finalmente. No terceiro bloco aí de capítulos, o capítulo 4 e 5, aí ele vai enfatizar essa esperança futura, ele vai profetizar a respeito dos dias do Messias, dos dias em que Jesus reinaria sobre a terra, desde seu nascimento até a sua segunda vinda, quando ele viria para reinar com poder e grande glória. E ele fala, olha, vocês estão abalados aí com esses governos injustos que temos, não se preocupem, porque Deus vai mandar um Redentor, Deus vai mandar um Salvador, e este vai exercer um governo de justiça sobre esta terra. Glória a Deus! O quarto e último bloco fala do capítulo 6 e 7, e ele fala do caso de Deus contra Israel, né? Como Deus estava punindo, de novo ele volta a dizer, olha, punição. E finalmente ele fala a respeito da promessa de um finalmente livramento que Deus traria. Olha, que nosso Deus é bom demais, né, querido? Deus tinha realmente motivos para deixar Israel largado no seu pecado. Porque um Deus de amor, um Deus Pai que vem, que ensina, que fala, olha, faz assim, faz assado que é melhor. Mas a população não queria saber não, fazia do seu jeito. Nós vivemos dias muito parecidos com aqueles, em que a nossa população também quer saber de um Deus de amor, mas não quer saber de um Deus que, como Pai, aconselha, corrige aquele a quem ama. Você precisa ficar atento e descobrir quais são os princípios desse Deus de amor, queridos. Há princípios naturais nesta terra e sobrenaturais também. Você quer ver princípios naturais? Tudo que você planta, você colhe. Há um texto na Bíblia que fala que quem planta vento, colhe tempestade. E isso não diz respeito somente às questões meteorológicas, não. Também diz respeito à tua família, ao teu trabalho, à tua fé, ao teu corpo. Se você se alimentar mal, você vai ter enfermidades. Se você mal usar o teu corpo para ter prazeres assim, de maneira indiscriminada, você já sabe que o prazer é momentâneo, mas a consequência e a sequela, muitas vezes, se não na maioria, ou para não dizer todas, trazem dores terríveis, por que não dizer até morte. Então volte-se para Deus, para entender que Ele ama, e por isso corrige, como um pai que ama o seu filho. E Deus é tão bom, queridos, que lá no último capítulo, Ele fala aquilo que eu tenho certeza, que é o que todos nós queremos ouvir, uma palavra de perdão, uma palavra de amor. Ele fala assim, olha, eu não vou me lembrar do pecado do meu povo para sempre. Antes, sabe o que eu vou fazer? Diz o Senhor. Você pode pegar lá em Miqueias capítulo 7. Eu vou pegar o pecado do meu povo, vou lançar lá na profundeza do mar. E vou pisar em cima, de tal maneira que eu não mais me lembrarei destes pecados. Quem faz isso conosco? O sangue de Jesus. Ah, que coisa boa saber que apesar dos nossos pecados, das nossas transgressões, Deus nos ama a ponto de nos purificar desta maneira. Existe uma questão científica que diz que o ser humano hoje, ele conhece muito mais do espaço, ele já foi mais além, espacialmente falando, do que maritimamente. O ser humano não chegou tão lá no fundo do mar como já chegou lá em cima. E eu creio que não vai chegar tão fundo não, sabe por quê? Porque Deus diz que é lá que estão escondidos por Ele os nossos pecados. Olha, Deus ama você, não esquece disso. Eu sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia, nós estamos aqui todos os dias em 2 horários. E você pode acompanhar aqui pelas redes sociais, no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Faça-me um favor de ir lá e se inscrever. E se inscreve, aciona o sininho, faz tudo o que pede lá, para que você não perca nenhum aqui dos nossos vídeos. Tem também no Facebook, tem também no Instagram. E todas as redes sociais têm o mesmo nome, Em Frente Responde.
Em Frente Responde, tá bom? Lá no Facebook você curte, lá no Instagram você segue e lá no YouTube você se inscreve no canal. Ou você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, 439-9147-5007. Quer saber onde é a igreja? Santos Dumont 1075. Secretaria da igreja? Hugo Maria do Vale 422 e você pode ligar ou mandar um WhatsApp para a secretaria no 43 30 15 27 27. Lá você vai ficar sabendo de todas as nossas programações, horários. Pode marcar um horário com a gente, vai lá bater um papo, vamos estar juntos, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Não esquece que, ó, eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.